Eu preciso te fazer uma pergunta que pode mudar tudo na sua vida financeira a partir de hoje. E se eu te dissesse que Jesus Cristo, o Filho de Deus, falou mais sobre dinheiro do que sobre o céu e o inferno juntos? E se eu te dissesse que os ensinamentos mais poderosos sobre finanças da história da humanidade não estão em nenhum curso caro, não estão em nenhum livro de economia, mas estão escritos há mais de 2000 anos, na Bíblia Sagrada, esperando que você descobrisse? Prepara o seu coração, porque o que você vai ver neste vídeo vai desmistificar crenças que talvez você carregue há anos. A verdade que Jesus disse sobre o seu dinheiro é surpreendente, é libertadora, e a maioria dos cristãos nunca ouviu assim, com essa clareza, com essa profundidade. Fica até o final, porque a última revelação é a que mais vai sacudir a sua alma. E antes de começar, se você ainda não se inscreveu neste canal, faz isso agora mesmo. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem uma oração poderosa esperando por você. Agora, vamos juntos. Antes de entrar na oração, deixa eu te contar de algo que pode te ajudar muito na prática. Se você sente que o dinheiro até entra, mas nunca fica, existe um motivo para isso, e ele tem nome. É o travamento financeiro invisível. O nosso e-book Destrava Financeira foi criado exatamente para isso. Com o protocolo Destrava 7x3, você dedica apenas 7 minutos por dia para reorganizar a sua relação com o dinheiro. Sem promessas milagrosas, com clareza, consciência e ações simples. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Dá uma olhada depois que o vídeo terminar. Agora sim, vamos à oração. Pai Celestial, neste momento eu me aproximo de Ti com o coração aberto, com humildade, com a consciência de que preciso da Tua sabedoria para entender o que Tu realmente queres da minha vida, e não só da minha alma, mas também das minhas finanças. Senhor, eu confesso que durante muito tempo eu acreditei que dinheiro e fé eram assuntos separados. Eu achei que falar sobre dinheiro na presença de Deus era algo mundano, algo menor, algo que não cabia numa conversa espiritual. Mas hoje, Pai, eu descubro uma verdade que me enche de espanto e de alívio ao mesmo tempo. Jesus, o Teu Filho, falou sobre dinheiro. E não falou pouco. 21 das parábolas que Ele deixou como herança para a humanidade estão diretamente relacionadas ao dinheiro. Cerca de 20% do Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, tratam de assuntos financeiros. E ao longo dos evangelhos, Jesus menciona o dinheiro aproximadamente 80 vezes. 80 vezes, Senhor. Isso significa que Tu não ignoras a minha conta bancária. Isso significa que Tu não és indiferente ao meu aperto no fim do mês. Isso significa que Tu te importas com o jeito que eu administro o que Tu me deste. Pai, se Jesus falou tanto sobre dinheiro, então é porque o dinheiro importa para Ti. E se ele importa para Ti, eu preciso entender o que Tu queres que eu faça com ele. Abre os meus olhos, Senhor. Transforma o meu entendimento. Que eu não saia deste momento da mesma forma que entrei. Se você também quer que Deus abra os seus olhos para a verdade sobre as suas finanças, escreve aqui nos comentários a palavra abre. Escreve agora. Abre. Que esse seja o seu gesto de fé hoje. Pai do céu, Jesus disse uma coisa que parece simples, mas que carrega uma sabedoria profunda. Ele perguntou no livro de Lucas, capítulo 14, quem quer construir uma torre primeiro não se senta e calcula o custo. Não seria loucura começar a construir sem saber se você tem dinheiro para terminar? Senhor, essa pergunta me atinge fundo, porque quantas vezes eu comecei o mês sem nenhum plano? Quantas vezes eu gastei sem calcular? Quantas vezes eu me surpreendi no fim do mês sem entender onde foi o dinheiro que entrou? Jesus não estava sendo frio ou técnico ao fazer essa pergunta. Ele estava sendo amoroso. Ele estava dizendo, filho, eu quero que você chegue ao destino. Eu quero que você termine o que começou. E para isso, você precisa planejar. O orçamento, Senhor, não é uma prisão. É um mapa. É o plano para a realização dos meus sonhos. É o caminho desenhado para a casa própria, para a viagem dos sonhos, para sair das dívidas,
para o futuro dos meus filhos. A Bíblia diz, em Provérbios 21, versículo 5, que planos bem elaborados levam ao lucro, e os planos sem reflexão levam à pobreza. Pai, eu me arrependo das vezes que descuidei das minhas finanças por preguiça, por medo ou por ignorância. Eu me arrependo das vezes que tive vergonha de sentar e olhar para os números reais da minha vida. Eu entrego esse medo nas tuas mãos agora. Me ensina a planejar, Senhor. Me dá disciplina para fazer o meu orçamento. Me dá coragem para encarar a minha realidade financeira com honestidade, sabendo que só posso transformar aquilo que eu estou disposto a enxergar. Que a partir de hoje, cada real que entrar na minha vida seja administrado com sabedoria, com intenção, com propósito como tu mereces. Me conta nos comentários. Você já faz o seu orçamento todo mês? Responde com sim ou com ainda não. Essa resposta pode ser o primeiro passo para uma grande mudança. Deus de toda justiça e verdade, existe uma coisa que Jesus deixou muito clara e que o mundo moderno tenta relativizar a todo instante. Ele deixou claro que a honestidade não é opcional para quem quer prosperar com a tua bênção. João Batista, cheio do Espírito Santo, orientou os cobradores de impostos da seguinte forma: não cobre nada além do que lhes foi estipulado. E aos soldados ele disse: não pratiquem extorsão, não acusem ninguém falsamente, e contentai-vos com o vosso salário. E o próprio Jesus, Senhor, deu o exemplo. Ele pagou os seus impostos. Ele disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele não usou da sua autoridade espiritual para se esquivar das obrigações civis. Ele honrou cada compromisso. Mas, Senhor, eu preciso ser honesto comigo mesmo hoje, porque vivemos numa cultura que celebra o chamado jeitinho, uma cultura que normaliza a ligação clandestina de energia, a sonegação de imposto, o produto pirata, a dívida não paga, a habilitação comprada. E essa cultura entrou nas igrejas, entrou nas famílias cristãs, entrou no meu coração sem que eu percebesse. É possível chegar longe sendo desonesto. Isso é verdade. Mas não é possível permanecer. A casa do desonesto sempre cai, Senhor, na terra ou na eternidade. Pai, eu me arrependo de cada pequena desonestidade que eu cometi e que justifiquei como coisa sem importância. Eu me arrependo de cada vez que eu escolhi o atalho torto em vez do caminho reto. E eu te peço perdão, porque eu sei que cada ato de desonestidade foi uma pedra no caminho da tua bênção sobre a minha vida. Hoje eu faço uma escolha. Eu escolho a honestidade radical. Eu escolho pagar o que devo. Eu escolho declarar o que precisa ser declarado. Eu escolho ser diferente da cultura ao meu redor, porque eu sou filho do rei, e filhos do rei vivem por padrões do reino, não por padrões do mundo. A honestidade não fecha portas, ela abre as que o dinheiro sujo nunca conseguiria abrir. Escreva aqui nos comentários a palavra honesto ou honesta, como uma declaração de fé de que a partir de hoje você escolhe a honestidade como fundamento da sua vida financeira. Vai lá, escreve agora. Pai de toda bondade, Jesus disse em Mateus capítulo 5, dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. E nos Atos dos Apóstolos, uma frase que ressoa pelos séculos: maior felicidade há em dar do que em receber. Senhor, o mundo nos ensina o oposto. O mundo diz: guarda tudo, acumula, não dê nada. O que é teu é teu. Mas tu, Pai, nos revelas um paradoxo divino. Quem dá, recebe mais. Quem abre a mão, não empobrece. Quem semeia com generosidade, colhe com abundância. E isso não é só fé, é ciência. Uma pesquisa de uma universidade comprovou o que tu já disseste há 2000 anos. Pessoas que gastaram dinheiro com os outros, comprando presentes e fazendo doações, terminaram o dia mais felizes e mais satisfeitas do que aquelas que gastaram consigo mesmas. Jesus estava certo. Jesus sempre está certo. Mas, Senhor, eu preciso que tu transformes o meu coração, porque é difícil dar quando falta. É difícil abrir a mão quando a minha própria mão está vazia. É difícil ser generoso quando o medo da escassez grita mais alto do que a tua voz. Por isso eu te peço, Pai, que tu me dês um coração generoso,
Que Tu remova de mim o espírito de avareza e de medo. Que eu consiga enxergar no próximo uma oportunidade de ser instrumento das Tuas bênçãos e não um risco para o meu orçamento, porque quando eu dou, eu estou declarando que confio em Ti. Quando eu abro a mão, eu estou dizendo que sei que Tu és a fonte e que a fonte nunca seca. A essência do Evangelho é o amor que se manifesta em doação. João 3,16 nos lembra: Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. O maior ato de amor da história foi um ato de doação total. Que eu ame assim, Senhor. Que eu dê assim. Se você já foi abençoado pela generosidade de alguém, ou se você quer se comprometer com uma vida mais generosa a partir de hoje, escreve nos comentários a palavra dar. Só isso. Dar. É uma semente de fé plantada aqui. Pai que tudo vê. Jesus disse em Mateus 6, versículo 21, Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Isso é poderoso demais, Senhor, porque significa que eu tenho o poder de direcionar o meu próprio coração. Significa que onde eu invisto, para lá o meu afeto também vai. Se eu invisto no trabalho missionário, o meu amor pela missão cresce. Se eu dou para um amigo em necessidade, a minha relação com ele se aprofunda. Se eu aplico o meu dinheiro em coisas eternas, o meu coração se inclina para as coisas eternas. Mas o inverso também é verdade, Senhor. Se eu coloco o meu tesouro em coisas vazias, em consumo sem propósito, em prazeres passageiros, meu coração vai atrás. E eu me distancio de Ti sem nem perceber. Hoje eu te peço que me ajudes a alinhar o meu tesouro com os Teus valores. Que cada investimento que eu faça reflita o que eu acredito. Que cada real que eu gaste seja uma expressão do que eu valorizo. Que eu invista na Tua obra, Senhor. Que eu invista nas pessoas. Que eu invista no que dura para além desta vida. Porque o que eu faço com o meu dinheiro revela quem eu realmente sou, muito mais do que qualquer palavra que eu diga. Qual é o investimento mais significativo que você já fez na vida de alguém? Me conta nos comentários. Pode ser uma palavra, pode ser uma história. Eu quero ler. Pai eterno, fonte de tudo. Jesus disse em Mateus 10, versículos 9 e 10. Não levem ouro nem prata em seus cintos. E isso me provoca, Senhor. Porque eu confesso que às vezes eu coloco mais fé na minha reserva financeira do que em Ti. Às vezes eu me sinto seguro por causa do dinheiro que tenho, e não por causa de quem Tu és. O Salmo 127 diz: Se não for o Senhor o construtor da casa, em vão trabalham os construtores. Se não for o Senhor o vigia da cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Isso significa, Senhor, que o meu emprego não é a minha fonte. Tu és a minha fonte. A minha profissão pode desaparecer, mas Tu nunca desapareces. O meu patrimônio pode acabar numa tragédia, mas Tu és eterno e a Tua provisão não tem fim. Eu não estou dizendo que o planejamento é errado. Eu sei que Tu mesmo me chamaste a planejar, como vimos em Lucas. A reserva financeira é importante. A renda passiva é sábia. O orçamento é essencial. Mas tudo isso tem que estar nos Teus pés, Senhor. Tudo isso tem que ser fruto de confiar em Ti, e não substituto dessa confiança. Me perdoa, Pai, pelas vezes que eu dormi tranquilo porque tinha dinheiro no banco, e não porque eu confiava em Ti. Me perdoa pelas vezes que o medo da perda financeira foi maior do que a minha fé na Tua provisão. Hoje eu declaro: Tu és a minha fonte, não o meu chefe, não a minha empresa, não a minha poupança. Tu és a fonte de tudo que eu tenho e de tudo que ainda vou ter. Escreve nos comentários a declaração: Deus é a minha fonte. Escreve isso agora, como um ato de rendição e confiança. Pai de toda a paz, Jesus disse em Mateus 6, versículos 31 e 32. Não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Mas, Senhor, isso é tão difícil. Quem já ficou sem emprego sabe o que é esse peso no peito. Quem já teve o nome no cadastro de inadimplentes sabe o que é não conseguir dormir de madrugada.
Quem já recebeu uma ligação de cobrança sabe o que é a ansiedade financeira tomando conta do corpo inteiro. E nesse momento, Pai, Tu me convidas a olhar para os lírios do campo. Tu me dizes que eles não trabalham, não fiam, e mesmo assim são vestidos com uma glória maior do que a de Salomão. Tu me dizes que se Deus cuida dos lírios, quanto mais cuidará de mim. Mas a verdade mais poderosa não está em não se preocupar. A verdade mais poderosa está no versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso não significa parar de trabalhar. Não significa ignorar as responsabilidades. Significa priorizar. Significa que no centro de tudo, no centro do trabalho, dos estudos, da família, das finanças, tu precisas ser o primeiro, não um dos primeiros. O primeiro. Um salmista deixou uma palavra poderosa que eu quero declarar hoje. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem os seus filhos mendigando o pão. Eu seguro essa promessa, Senhor. Eu a planto no meu coração. Que a ansiedade vá embora, que o medo seja substituído por fé, que eu consiga dormir esta noite, sabendo que Tu estás de guarda sobre a minha vida financeira. Se você está passando por ansiedade financeira hoje, se o peso das contas está te sufocando, escreve aqui nos comentários a palavra paz. Eu vou orar por você. E Deus vê cada palavra que você escreve. Pai de toda glória, cheguei ao ensinamento que mais me deixou de boca aberta. O ensinamento que eu nunca ouvi de forma tão clara, tão direta, tão desafiadora. Jesus disse em Lucas 16, versículos 10 e 11, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança no lidar com as riquezas deste mundo, quem confiará a vocês as verdadeiras riquezas? Senhor, isso muda tudo. Isso significa que a forma como eu administro o meu dinheiro hoje, este dinheiro imperfeito, passageiro, corruptível do mundo, essa forma de administrar interfere na minha eternidade. É como se Jesus estivesse me dizendo, filho, se você não consegue cuidar de R$1, como eu vou te confiar as riquezas do céu? Se você não consegue ser honesto com o dinheiro terreno, como eu vou te confiar a herança celestial? A maior riqueza que existe é uma eternidade ao teu lado, Pai. E para alcançá-la, eu preciso provar que sou digno de confiança nas coisas pequenas, nas contas mensais, no imposto de renda, na dívida que eu tenho que honrar, no dinheiro emprestado que precisa ser devolvido. Isso não me assusta, Senhor. Isso me liberta, porque significa que cada escolha financeira que eu faço hoje é uma semente para a eternidade. Cada ato de fidelidade no pequeno é um passo em direção ao muito que Tu reservaste para mim. Eu quero ser fiel, Pai. Eu quero que quando Tu olhes para a minha vida financeira, Tu encontres alguém que honrou o que recebeu. Alguém que planejou, que foi honesto, que foi generoso, que confiou em Ti, que não se deixou consumir pela ansiedade e que tratou cada real como uma oportunidade de honrar o Teu nome. Que a minha carteira reflita a minha fé. Que o meu extrato bancário seja um testemunho do meu caráter. Que o modo como eu lido com o dinheiro seja uma prova de que sou filho do Rei e que ajo como filho do Rei. Escreve nos comentários agora. Eu sou fiel. Declara isso como profecia sobre a sua vida. Eu sou fiel no pouco e no muito. Pai Celestial, chegamos ao final desta oração juntos e o meu coração está cheio de gratidão. Eu resumo tudo o que aprendi e tudo o que declarei diante de Ti. Primeiro, eu me comprometo a fazer o meu orçamento, a planejar o meu futuro como Jesus me ensinou. Segundo, eu escolho a honestidade como o fundamento da minha prosperidade, sem jeitinhos, sem atalhos, sem compromissos sujos. Terceiro, eu abro a minha mão para a generosidade, sabendo que quem dá nunca empobrece. Quarto, eu coloco o meu tesouro nas coisas certas, para que o meu coração siga o caminho certo. Quinto, eu declaro que Tu és a minha fonte e não o meu dinheiro, a minha profissão ou a minha reserva. Sexto,
Eu rejeito a ansiedade financeira e escolho buscar primeiro o teu reino, confiante de que o restante virá. 7. Eu me comprometo a ser fiel no pouco para que tu possas me confiar o muito. Que estas 7 verdades se tornem 7 hábitos na minha vida, Senhor. Que cada uma delas seja plantada fundo no meu coração e dê fruto em cada decisão financeira que eu tomar daqui em diante. Eu não sou escravo do dinheiro. Eu sou administrador dos recursos que tu me confiaste. E administrarei com sabedoria, com honestidade, com gratidão e com fé. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, se você saiu daqui com uma nova perspectiva sobre o que Jesus realmente quer do seu dinheiro, me conta nos comentários qual dos 7 ensinamentos mais te impactou. Qual deles chegou mais fundo em você? Escreve aqui embaixo, porque eu quero saber. E olha, se você sente que o dinheiro entra, mas nunca fica, que existe algo invisível travando a sua vida financeira, eu tenho uma indicação para você. O nosso e-book Destrava Financeira apresenta o Protocolo Destrava 7x3, um método de 7 minutos por dia para reorganizar a sua relação com o dinheiro, com clareza, consciência e ações simples que realmente funcionam. Sem milagres prometidos, com resultados reais. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Dá uma olhada, pode ser exatamente o que você precisa. Antes de sair, clica no joinha aqui embaixo. Parece pequeno, mas ajuda muito este canal a chegar em mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus sobre as suas finanças. E se você ainda não está inscrito, inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem uma oração poderosa nova esperando por você aqui. Que Deus abençoe cada centavo que passa pelas suas mãos. Que Ele abençoe o seu trabalho, a sua família, o seu lar. Que a sua provisão seja abundante, não só para você, mas para todos que estão ao seu redor. Um abraço forte. Até a próxima oração. Olá, tudo bem? Meio assanhado, né? Mas eu passei aqui para mostrar meu setup de produção e perguntar a vocês se esse avatar que eu estou usando parece comigo. Parece, né? Mas a voz é diferente, porque a narração tem que ser bem feita, né? Então a gente usa uma voz mais potente. Obrigado por assistir esse vídeo, esteja sempre com a gente, dê o joinha, certo? Me conte aí se o avatar é parecido ou não, tá bom? Um abraço.